Olá a todos, continuamos nossa série de vídeos sobre os grupos cúnico no Brasil. Hoje trataremos do 7º grupo a chegar, em ordem cronológica, tá bem? O grupo de Montauri, Guaporé, Rio Grande do Sul, de Domênico Cúnico e Maria Petronila Pisato. Bora lá! Então, hoje esse vídeo inicia na Itália, pessoal. Nós vamos dar uma pensada assim, de onde vinham eles, né? Esse nosso mapa do Google Maps, agora eu incrementei um pouquinho, ele inclui também os locais onde moravam os cúnicos que vieram para o Brasil antes de partir. Olha que bacana, né? Pensar sobre isso. E a gente tem todos eles dentro da região de Veneza, do Vêneto, tá bem? Os cúnicos são vênetos, são timbros primeiro, são vênetos e depois são italianos, e depois são brasileiros, na ordem, tá bem? Esse grupo é um grupo de Asiago, da Gema, a gente diria, né? É uma família que morava, então, a vida inteira, toda a história provavelmente ficaram ali, né? E diferente de outros que uma geração, ou duas gerações, ou três gerações antes, tinham se mudado para a parte da Baixada, da planície, né? Região de Schio, Vicenza, essa região é a região forte onde moravam os cúnicos. Tudo dentro da região do Vêneto, tá? E, então, o Domênico Cúnico e a Petronila Pisato, eles registram uma filha chamada Giovanna Maria, em 27 de setembro de 1890. Guardem esse nome, tá? Giovanna Maria, 1890. Então, eles estavam aí, né? Registraram ela, batizaram ela. Então, isso era um ano antes da viagem, tá bem? Pode ser que mudaram nesse um ano, né? Vieram morar em Schio ou outra região, mas isso a gente não tem como saber com certeza. Partindo, então, de Asiago, eles faziam esse caminho até Schio, provavelmente de carroça, pé, etc., né? Quando saíram, a gente imagina que saíram assim no início de abril de 1892, tá? É uma conclusão, não é uma certeza. Vieram até Schio, que poucos anos antes tinha inaugurado a estação de trem e o trilho de trem. Então, muito provavelmente usaram o trem, tá? Partiram daí, passaram por Thiene, Vicenza, né? Verona, provavelmente com paradas, né? Schio, Vicenza, Verona, ia entrando mais gente, tal. Brescia, Milão, provavelmente aqui trocaram o trem para seguir o caminho de Gênova, então, tá bem? Gênova, o porto, é responsável pela maior parte dos italianos que vieram para a América do Sul. Tá? Todos os cúnicos embarcaram em Gênova. Quase com certeza, tá bem? Então, estimamos que o navio partiu no final de abril, tá? No final de abril, eles partiram. Então, esse um mês aí, início de abril, final de abril, é uma estimativa, tá? Porque, às vezes, eles chegavam em Gênova e partiam rapidamente, ou, por vezes, ficavam aguardando o navio, conforme era a organização do agente, né? Que tinha agenciado, né? A imigração deles pelo governo brasileiro, tá? O governo brasileiro pagava isso, começou no Império, agora já na República, o governo brasileiro pagava a viagem. Eu tenho a impressão que de Gênova para frente, no mínimo, impressão não, é uma certeza, o navio era pago, tá? Eu acho que a viagem de trem ali, o imigrante tinha que bancar. Aí era vender tudo que tinha para tentar conseguir comprar. Eram pobres em geral, pessoal. Muito pobres os que vieram para o Brasil, tá? Então, embarcavam em Gênova e vinham para o Brasil. Pegaram o navio Montana, tá? E chegaram no Rio de Janeiro, e agora nós vamos lá para o Rio de Janeiro, então. Faziam esse caminho, às vezes paravam em Marsella, né? Marsella, às vezes paravam em Málaga, na Espanha, e depois saíam parar no Brasil. Eventualmente uma parada em Recife, Salvador, mas não desciam italianos ali, tá? Os italianos desciam no Rio de Janeiro, quase que totalmente. Paravam, então, na hospedaria de imigrantes da Ilha das Flores, já falamos dela. No caso dessa família, eles chegam no dia 16 de maio, e já no dia 20, eles pegam o paquete Pelotas com destino a Porto Alegre, tá bem? Com destino a Porto Alegre. Aqui uma curiosidade que eu vou mostrar para vocês.
Vejam aqui o registro da hospedaria, tá bom? Está aqui o grupo da família Domênico Cunha, com a Petronila, com o Guilbata, com a Cristina, com o Gaetano e com a Giovana Maria, aquela que nasceu lá em 1890, em Asiago. Estamos seguindo ela, tá bem? Petronila com 37 anos, e ela é Pisato de sobrenome, tá bem? E olha qual é o grupo familiar que está logo antes deles registrado. Ó. Antônio Pisato, com 70 anos. Quando está anotado assim junto, pessoal, tem uma boa chance de que eles viajavam junto. Eram grupos que estavam andando junto, porque chegava na hospedaria em ordem, né? Ia sendo anotado, registrado numa espécie de fila. E esses dois grupos aqui, eles são destinados a Porto Alegre já no dia 20 de maio. Juntinhos também, pegaram o mesmo paquete Pelotas. Então, uma dúvida para aí, pessoal da região, de Montauri, dos Cúnicos, se tem alguma notícia desse Antônio Pisato, provavelmente pai dela, e os irmãos, então, estariam aqui, eu imagino o pai, isso a gente vai descobrir. E onde foram, né? Então, paquete Pelotas, fazem o litoral brasileiro, era um barco menor, né? Eventualmente parava em alguns outros portos, mas eles entraram, então, na Barra do Rio Grande, né? Entraram na Lagoa dos Patos, Laguna dos Patos, e desciam em Porto Alegre. Eles chegaram em Porto Alegre no dia 30 de maio, na hospedaria, tá? 30 de maio de 1892. E logo no dia 1º de junho, bom para eles, sinal que ficaram um pouco tempo aí, 2 dias, pegaram um outro barco menor, e esse eu, infelizmente, não tenho o nome, que era um barco que andava em rios, né? E eles vieram até Montenegro, isso daí uns 40 quilômetros, 30 quilômetros, pelo rio. Então, uma viagem tranquila também, né? E aqui começou a parte mais difícil, talvez, para eles, tá? Estamos falando aí, dia 1º de junho, provavelmente no dia 2 de junho, eles chegavam nesse porto, né? E tinha algum tropeiro gaúcho da época que fazia esse caminho, subida e descida, trazendo os italianos, tá? Ele liderava o grupo, né? Então, ele tinha carroças, tinha mulas e alguns cavalos. Provavelmente o tropeiro andava a cavalo ou mesmo de mula. Mas os italianos, crianças e mulheres, provavelmente em cima de carroça, e os homens iam a pé, pessoal, não tinha para todos assim à vontade, né? E era um caminho bastante difícil, com serras, com muito mato, com barro. Estamos falando em junho, hoje é dia 11 de junho, está 0 graus em Caxias do Sul, onde eu estou gravando. Então, na época, eles chegaram ali no dia 2 de junho, podia estar 0 grau também, podia estar chovendo, molhado. Então, uma semaninha aí, provavelmente, tá? Esse trecho de Montenegro, até chegarem em Bento Gonçalves, que é provavelmente, então, ali pararam no barracão de imigrantes, sempre tinha um barracão, e eles são destinados a Pinto Bandeira, essa cidade. Eles fazem mais ainda esse caminho aqui, provavelmente a pé, com carroça, com mula, etc. E chegam neste local aqui, que é a picada José Júlio, no lote 2, quarto. Tudo isso é a descrição do terreno que o Domênico recebeu. Tá? E ele já batiza uma menina no dia 14 de setembro. Tá? Então, a Petronila viajou grávida. Setembro, junho, agosto, setembro. Gente, ela chegou com 7 meses no destino final, bem grávida, né? E eles batizaram ela em 14 de setembro. Pode significar que ela nasceu alguns dias antes ainda, menina, tá bom? Então, mais uma dureza aí para as italianas que encararam a viagem aí, né? Então, eles ficam aqui alguns anos, não sabemos quanto tempo, mas a gente sabe que a Giovana Maria, aquela que nasceu lá em Asiago, então, com 17 anos, ela vem a casar, né? E aí ela já casa na região nova, que nós vamos para lá agora. Bora, então. O que acontecia, pessoal? Eles tinham que dividir as terras, os filhos iam crescendo, e provavelmente a primeira terra acabava ficando pequena, né? Para quem tinha vários filhos e tal, né? E então eles se mudaram daí, provavelmente fizeram todo esse caminho, ou algum outro caminho mais próximo, talvez, passaram por Bento. De novo, aí carroças, mulas, né? Já em 1907, 1905, não sabemos quando fizeram essa viagem.
mas talvez, assim, já com um pouco mais de recurso, né, de carroças, alguma coisa assim. E eles foram, então, até Guaporé e foram chegar em Montauri, tá? Que na época era um distrito, hoje é um município, então é o grupo Montauri. E ali receberam duas terras, tá? Diferentes. E uma curiosidade, não foi o Domênico quem recebeu essas terras, tá? Foram os filhos. Então, aqui é que casa essa menina, né? 17 anos, Giovana Maria, e é citada que a família mora na colônia Silva Jardim, número 12, exatamente essa localização aqui, tá? Então, por que a gente chama aqui o grupo como Montauri, né? Porque toda a família se mudou lá de Bento Gonçalves e não deixou descendência lá, né? Se tivesse deixado descendência lá, chamaríamos de grupo Bento Gonçalves e Montauri, talvez, tá? Mas toda a descendência dessa família, desse grupo único, partiu daqui, ficou aqui em Montauri, né? Então, o grupo Montauri aqui, representado por eles. Como a família morava, e essa menina morava nesse lote, entendemos que os pais moravam aí também, apesar que esse lote estava em nome do Antônio e do Pedro, os filhos já, tá? Então, vejam bem, filhos aí, talvez com 16 anos, 15 anos, já podiam assumir terras, pessoal. Interessante, hein? Eles provavelmente conseguiram também terras ali, e depois eles foram comprar mais adiante, assinar a escritura, assim como outros grupos que chegaram no sul do Brasil e ficaram donos, então, dessas terras, tá bom? E a outra terra que foi recebida, então, pelo Cristiano e Gaetano Cúnico, lote 70 e 72 da linha José Bonifácio, é uma terra que até hoje é dos cúnicos, tem cúnicos ali, nossos contatos, né, primos distantes que nos ajudaram com várias questões aí que envolveu de entender toda a genealogia e juntar vários pequenos grupos que nos estudos anteriores pareciam vários grupos diferentes, na verdade todos eram oriundos deste grupo de Montauri que partiram ali dessa região de Montauri, tá bem? Então aqui, pessoal, ficam algumas dúvidas que esse grupo familiar pode nos ajudar aí, quem puder buscar nas memórias antigas da família, talvez consiga algum dado. Porque mudaram, imaginamos que seja por terras menores, né? Mas em que condições, em que data fizeram a mudança, a gente não tem isso exatamente. Tá? Entre 1900 e 1906, por aí, é bem provável. Essa terra aqui do Cristiano e do Gaetano poderia ter sido concedida um pouco antes, por causa do tempo de validade da concessão, tá? Que eram diferentes. Então, eu coloco aqui no mapa que pode ter sido até em 1900, 1901. Então, vamos pensar, né? Vamos filosofar. Talvez esses dois irmãos possam ter se mudado um pouco antes, né? Uns anos antes, conseguiram terra e foram embora. E aí a irmã ia visitar eles com os pais, volta e meia, conheceu o namorado, e aí engatilhou um noivado, etc. E os outros irmãos foram vendo que as terras eram boas, foram crescendo. O Pedro ali, que essa terra aqui próxima, né? E os pais vêm junto, talvez venderam lá para ter um dinheiro, etc. e tal, e toda a família então veio morar aqui. Interessante, né? Avaliar as condições todas dessa migração interna aí. E uma característica importante que vale ser ressaltado, pessoal, desses dois grupos, o de Montauri e o de Nova Bassano, que a gente já fez o vídeo, é a quantidade de pessoas que migraram das gerações seguintes, a primeira geração filha ou a segunda, até a terceira, que migraram para o oeste de Santa Catarina. Cada linha dessas representa um grupo familiar ou um casal. Por exemplo, aqui, peguei qualquer uma aí, o Cristiano Cúnico e a Angelina Damarém, por volta de 1955. Foram para Alpestre e depois para Xanxerê, Santa Catarina. Né? Nós temos aqui também os netos, né, de Domênico e Petronila, filhos do Gaetano, então 3 irmãos, né? A Lourdes Cúnico nos passou essa história, né? O João Cúnico, então, eles foram lá por volta de 1940, que tem tudo, né? Só pegar no mapa a gente tem os detalhes. Teve outros que foram em 1910, 1920, 1930. Os gaúchos colonizaram, ocuparam praticamente esse oeste de Santa Catarina, tinha muito pouca gente ali
morando, né, na época. Então, eles foram ocupando, e daí os seus filhos e netos seguiram mais adiante, para o oeste, né, do Paraná também, e assim os cúnicos foram se espalhando, né? Mas é interessante registrar, porque muitos cúnicos são do oeste de Santa Catarina. Então, se você não tem certeza, e você tem lá, você mora em São Paulo, mora em outro local, mas sabe que o seu avô veio lá da região do oeste de Santa Catarina, muito provavelmente é de um desses dois grupos oriundos do Rio Grande do Sul, tá? Se veio de outras regiões, aí pode ser do grupo de Nova Veneza, que já falamos aí também, né? Aliás, estaremos em Nova Veneza semana que vem na festa que eles promovem lá sobre a imigração italiana. Sobre o grupo, então, de Montauri, era isso. Vamos depois para o 8º grupo e último, o grupo de Capivari. Até mais, gente!